Olá, olá, oi. Olha só, eu tô fazendo uma arte aqui. Tentei fazer um engerbamento aqui para estar em dois canais ao mesmo tempo, se vocês olharem. Eu tô na terapia de casal sistêmica e tô no meu psicóloga. Ai, que legal, Luciano. Tudo bem, Luciano? Então, o que eu preparei aqui para vocês? Eu preparei uma coisa que eu imaginei que eu pudesse doar para vocês de todo o meu conhecimento. Então, tentei sintetizar para a gente poder. Primeiro, eu vou colocar em ordem os principais fatores, né, do relacionamento, do casamento, os principais fatores que são os principais e os que têm problemas, né? O que trazem problemas. Então, assim, primeiro eu vou ler para vocês, eu tô falando para a gente poder esperar os colegas, e depois a gente vai fazer uma live ou duas de cada item, certo? Então, por que isso? Hoje eu resolvi fazer tudo isso, porque está próximo o dia dos namorados e eu quero ver se eu consigo contribuir para vocês ter o melhor dia dos namorados possíveis. Claro que eu sei que está em cima, mas pelo menos para começar a pensar, pontuar, analisar aquelas coisas que poderão no dia a dia até lá vocês melhorarem. Também tem os pontos que eu colocar aqui. Vocês vão, também pode ser outros, porque tem dentro de cada ponto tem uma infinidade de coisas que acontecem ali. Então eu vou ler para vocês assim, eu coloquei o título assim, ó, lá na live. Os principais problemas no relacionamento ou casamento e como vocês quiserem interpretar. O principal de toda a pesquisa que a gente já vem fazendo, que eu fiz a pesquisa, é comunicação. Comunicação. Isso dá uma live inteira ou mais de uma. Né? O que compõe a comunicação? Saber ouvir, compreender o outro, ver se o outro entendeu aquilo que eu falei, de que forma ele entendeu, né? Saber me expressar, quais são as expressões que eu aprendi na minha família e quais são as expressões que ela aprendeu ou ele. Às vezes na minha família eu aprendi que uma palavra é boa e na outra não é. Por quê? A gente nós somos frutos de duas famílias, do pai e da mãe, né? Aí a mãe tem a sua família, com seus irmãos, né? Seus avós, o pai também, e aí eles se unem. E aí eles tentam até agora fazer um cruzamento dessas informações, o que um aprendeu, o que o outro aprendeu. Daí tem assim, como minha mãe falou, a receita da minha avó é melhor, meu pai falou assim. E o que seria o ideal? Eu pegar os primeiros ensinamentos, os outros ensinamentos do pai e da mãe, e fazer no casamento um novo sistema. E aí é que dá alguns problemas. Oi, José. Aí dá alguns problemas de entendimento. Por isso que a comunicação é fundamental. E ela é a que traz mais problemas, principalmente nessa época que nós estamos hoje, de uma comunicação, né, que explode, acerbada, né? Então, a forma com que eu me comunico com o meu parceiro, a forma que eu recebo as informações dele, tem que ser tipo assim, o que você entendeu com isso? O que você sentiu com isso? Isso é na comunicação. Mas a comunicação tem muito mais e a gente vai se aprofundar em cada item mais na semana, né? O segundo ponto que mais
tem conflito e que mais tem separações é a vida financeira, a gestão financeira. Porque já na adolescência, já no individual, a vida financeira meio que rege a vida. A gente trabalha para ter dinheiro, para poder sobreviver, para poder pagar as contas, né? E quando tu vai se juntar com alguém, você vai morar com alguém, você vai ter uma vida em comum com alguém, como é que vai ser? A gente vai juntar o dinheiro tudo numa conta? Ou a gente vai pagar junto e cada um vai ter a sua individualidade? Somos um ou somos dois? Como é que é entendido isso? Isso tem dado bastante divergência, bastante separação, que no final a gente vai ver que o grande conflito está lá no financeiro, né? Então tem assim o que eu quero comprar, os meus desejos, o meu carro, a minha moto, o meu apartamento, a minha maquiagem, a minha estética, né? Isso traz discussões, isso traz conflitos, né? Esse é um ponto bem... Oi, Cléo, Valentim, tudo bem? Então, esse é o segundo ponto de mais convergência. O terceiro ponto, o que é? O que é? A falta de intimidade sexual. É o sexo, né? A falta, o distanciamento emocional. O distanciamento daquele amor, aquela vida sexual regrada, aquela vida sexual assídua, né? Quando começa a ter um distanciamento, começam os problemas. Claro que tem várias raízes, né? Vários motivos para isso. E aí na terapia que a gente vai investigar isso. Mas esse afastamento, né? Este distanciamento, essa falta de amor, de carinho, de palavras doces, que tinha lá no namoro, que tinha no início, que vai se acostumando, vai, né? Não falando, ou ficando mudo, ou não querendo, ou arrumando dor de cabeça, ou outras coisas, vai afastando. E aí gera um perigo notório. Abre uma brecha. Quando a parte sexual não está ativa, ela não está bem centrada. Oi, querida Gorete, cantora do Rio Grande do Sul aqui. Então, abre uma brecha para outras pessoas. Abre uma brecha para outros agregados, outras pessoas. E aí ocorre o quê? Traição. Né? Traição. Então, é aqui o principal motivo, o principal fuga, o principal, digamos assim, é o relaxamento dessa intimidade sexual, essa expectativa ou a continuação da parte sexual. Então, nessa falta de intimidade, eu coloquei vários itens ali, entrou a infidelidade, né? E isso, quando ocorre isso é um grande termômetro que as coisas não estão bem, as coisas não estão legais, as coisas não estão indo bem, precisa ver, né, o porquê desse distanciamento. No quarto ponto, os conflitos familiares, que não há uma diferenciação entre a família que tu tá fazendo e a família de origem, né? Aí a sogra se mete, a mãe se mete, o irmão se mete, ou moram junto, ou tem filhos, né? De outro casamento anterior, né? Existe assim, não existe uma privacidade, não existe uma exclusividade, e esses conflitos, né? Começam a desgastar a relação. E esse desgaste começa a afastamento. E aí também começa a falta de sexo, começa a comunicação não legal, xingamento, né, ou falta de respeito, tudo isso tem a ver. Também entra nesse item aqui os conflitos, a chegada de filhos, né? Às vezes já tem filhos, a chegada de um bebê novo, a mudança, né? A mudança dessa mulher que não tinha filhos, dessa companheira, dessa namorada, para o estado de mãe.
e isso tem uma conotação bem grande dentro da relação. Existe uma mudança no homem, mas existe uma grande mudança na mãe, né? E aí afloram nessa gravidez, nessa gestação, nesse nenê, as coisas que ela já tinha, as coisas, né, não resolvidas. Pode ter uma depressão pós-parto, pode ter uma depressão pós-parto não tratada, que ela vai se prolongando, né, e aí também vai dando problema na relação. E aí dentro desse conflitos familiares tem mais coisas que a gente pode ver. Na quinta que eu botei é o tempo do casal, o tempo de qualidade do casal. Quanto tempo, quantos dias na semana esse casal reserva para ele? Quantos dias na semana esse casal faz aquela jantinha da quarta-feira, vai no cinema, leva as crianças para casa da mãe para poder ter uma noite de namoro, uma noite legal, né? Oi, Alice, minha colega maravilhosa e amiga. Quanto tempo, quantas vezes por semana? Ou vai rolando a rotina assim e isso não acontece? Acontecia no namoro, ia no cinema, ia pescar, ia, né, no shopping, né? E não vai mais. A rotina da casa realmente é bem difícil, né? A rotina é bem trabalhosa, mas precisa preservar a hora do namoro, o momento do namoro, né? Daqui a pouquinho eu posso até chamar a Alice, porque a Alice é minha companheira e a gente discute muitas coisas sobre isso. E nós estamos aqui, ó, no TCC do pós, que é terapia de casal. Ó, uma outra coisa que eu tenho recebido bastante reclamação, que é das tarefas, a divisão de tarefas, gestão das tarefas diárias, gestão das tarefas do dia a dia, né? Que tem aquele menino que a mãe não ensinou a juntar as coisas, né? E que virou homem, que continua igual, que continua esperando, ou o homem que foi educado num tempo muito atrás, né? Lá na outra da avó, da bisavó, que ainda o homem não fazia nada, né? Ficava sentadinho lá e ficava esperando. Só que ele tem que lembrar que isso era lá muito tempo, naquela combinação, né? De o homem busca o dinheiro, busca o provento e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Só que tem que lembrar que isso faz muito tempo, né? Que as mulheres hoje estão saindo para trabalhar. Elas não querem mais ser escravizadas no sentido de ter que estar pedindo, eu quero comer um sorvete, eu quero um batom. Elas querem ter o seu dinheiro. Então elas saem para trabalhar. E aí muda tudo. Aí tem que ter uma gestão das tarefas diária, gestão das tarefas do lar, seja como for chamar, mas gestão dessas tarefas. Porque se eu moro sozinha, eu tenho que fazer. Se eu quero comer um feijãozinho, eu tenho que ir lá fazer. Se eu quero comer uma sopa, eu tenho que fazer. Então, se a gente vai ter que fazer essas coisas, vamos dividir, porque os dois estão trabalhando, os dois estão trazendo para casa, né? Então, isso tem incomodado muito, porque tem gente que ainda fica no antigo porque é cômodo, né? Chega em casa, senta no sofá, vê televisão e fica esperando. Não está pronto a janta? Que janta? Nós vamos aonde? Isso dá problemas, tem dado problemas e a gente tem recebido casais com esses tipos de problemas. O sétimo, eu fiz uma colinha aqui, o sétimo, excesso de compromissos, ou seja de trabalho, ou seja social, né? Excesso de compromisso, academia, inglês, pós-graduação, palestra, né? Quando é muito excesso, que um sai pro lado, ficam meio que soltos, ficam meio que separados, meio individuais, né? E aí falta tempo. Porque o resto daí vem tudo junto, né? Eu só separei aqui didaticamente, mas ele está todo junto em todas as questões que elas não se dão assim, né? O oitavo é uma coisa que eu trouxe, que eu pontuei, que é o entendimento das fases do ciclo da vida de cada um, que é diferente do ciclo do homem para o ciclo da mulher.
o ciclo do homem, a mulher tem o filho, depois ela tem gestação, ela tem os filhos, né? Ela vai mudando, ela vai amadurecendo, ela vai conhecendo coisas, e o homem também, só que ela tá mais ligada aos filhos, e também tem bastante mudança física, bastante mudanças físicas que estão ligadas diretamente, ou Tereza, diretamente no emocional. Tanto que nós temos a tal da TPM, que é emocional. Uma vez por mês, nós estamos com com a emoção aflorada ou com a raiva aflorada. Então, essas mudanças, esses ciclos da vida precisam ser observados, precisam ser conversados. Porque assim, você mudou, você é diferente. Sim, a gente muda, você também mudou. Você não é a mesma. Não, não sou a mesma, ainda bem, né? Porque eu tenho que evoluir, eu evoluí, eu amadureci, meu corpo evoluiu, né? E eu preciso, então, observar isso. Porque o corpo do homem também, mais da mulher, é mais acentuado e ela é mais emocional, né? Então, que com isso eu coloquei alguns pontos principais dentro dos principais problemas do casamento, do relacionamento. A gente está aqui pertinho do Dia dos Namorados e eu acho que essa pauta é muito bom para você começar a olhar para isso, ver isso, questionar isso, não só reclamar do problema, não só reclamar da queixa. Oi Rodrigo, começar a ver qual é a raiz. Tem uma comunicação, como é que está a parte sexual, como é que está a vida financeira, tem interferência de outras pessoas na família, da sogra, da mãe, ou tem aquela pessoa que está muito ligada ainda à mãe, ainda responde à mãe, ou tem tarefas com a mãe, tem cuidados com a mãe, né? Ou com os filhos que já estão grandes, que já têm as suas namoradas. Tem aquelas mães, né, que viraram vós e que estão cuidando das crianças. Até que ponto, né? A avó não tem obrigação de cuidar da criança, ela faz isso por amor, mas também não pode ser uma coisa que seja da rede social, é da rede de apoio, mas ela não é fixa, né? Ela é por amor, é diferente, né? Então tudo isso traz conflito na relação. Porque a relação, precisa estar equilibrada, ela precisa estar harmonizada. E essa harmonização não é assim, seja o que acontecer, é o destino, não. Você tem que estar atento para que manter ela equilibrada. E manter ela equilibrada não é engolir, não é dizer assim, o que tem? Não, daí tá tudo bem, não vou falar, não. Não vou falar, é pior. Aí vai dar doença física. Tem que se expressar, tem que se colocar. E o principal, eu tenho que ter mudança nos meus hábitos, porque dependendo da faixa etária, os 40, 35 anos ainda são a faixa dos meus filhos, que tem 30, que tem 33, que tem 28, 29. Esse pessoal ainda foi educado por nós. Eu tenho 65 anos, por nós que aprendemos com as nossas mães lá. Olha só, eu tenho 65 anos, né? Eu fui educada bem até os 15, mais ou menos, né? Então 65 aos 50, nossa, minha educação está 50 anos atrasada. Claro, eu estou aqui, privilegiada, sou uma profissional da saúde, estou sempre me atualizando, né? Eu sou privilegiada, mas essa faixa etária não vai estar. Então fica a educação que esse pessoal, na faixa dos 30, precisa pensar. E é esse pessoal que está tendo conflito na relação. Então esse pessoal precisa pensar. O que eu aprendi? O que eu acho que é intuição está servindo hoje? Funciona hoje? As coisas mudaram e mudaram radical. Nós temos hoje, na parte aqui da intimidade sexual, nós também entra as redes sociais, né? Entra a conversinha, o curtido,
na foto da amiga, o curtir a parte principalmente de pornografia, aqueles filmezinhos, aquelas fugas, né, de madrugada, aquelas fugas no trabalho para ver pornografia, problemas, né? Então o casal precisa estabelecer de pronto, já no início, o que é para eles, os dois, o que condiz, o que traduz infidelidade. O que é traição? O que é traição para você? Ah, ver pornografia não é traição. Ah, mas para mim é, né? Saiu uma vez com uma colega, não tem problema. Saiu, não ficou, foi só uma noite, não tem problema. Para mim é. Então, isso precisa ser estabelecido. Qual é a pauta? Qual é o limite? E, por que tu tá curtindo, né, as fotos da fulana, se agora tu tá namorando comigo? Precisa estabelecer. Não existe um limite externo, existe uma combinação dos dois. Não, tudo bem, curtiu, tudo bem, né? Eu posso ver o teu celular? Eu posso ver as tuas conversas? Não, é a minha intimidade, né? É a minha privacidade. Então, se você quer uma privacidade, se for de trabalho, tudo bem, mas uma privacidade social, você tem que ficar solteiro, né? Porque quando tu combina e tu tem um pacto, não que vai estar, mas assim, uma hora ou outra, ela pode pedir e tu tem que estar limpo, né? Tem que estar tranquilo. Então, tudo isso tem que ser acordado. Eu sou a favor, e eu sempre digo para os casais que eu atendo, eu pergunto, vocês, onde está o contrato de combinações inicial? Ninguém conhece. Como? Não, tu vai morar com alguém, tu precisa estabelecer. Qualquer lugar, eu vou morar junto com uma pessoa, preciso estabelecer. Eu vou lavar roupa, tu estende. Como é que nós vamos fazer a função da casa? A gestão da parte da casa. Como é que nós vamos fazer a gestão da parte financeira? Quais são os limites, né, que nós precisamos ter? Porque muita coisa mudou. Não é assim o que está estabelecido na Constituição, o que está estabelecido nos costumes. Os costumes mudaram. Hoje tem trisal. As coisas mudaram, né? Mudaram muito. Só que foi uma mudança muito rápida para o nosso upgrade aqui do nosso computador. O nosso sistema volta e quer questionar lá. E dependendo de ser bom ou não, vai buscar lá. Não, né? Nós temos que estabelecer. Aquilo que é acordado é cumprido. Precisa ser acordado antes. É a mesma coisa assim, que você vai na faculdade e ela te dá, no primeiro dia já te dá a prova. Como assim? Nem deu a matéria. Primeiro tu precisa acordar, tu precisa explanar o assunto, você precisa discutir para depois cobrar. Não existe normas estabelecidas. Hoje as normas são nossas. Eu combino com você. Tem casais que cada um mora na sua casa, mora em casas separadas. Tem casais que moram em quartos separados. Tem casais que a criança dorme junto e ele dorme lá. A questão de certo ou errado é o resultado depois. Mas são normas que o casal vai estabelecendo. Só que se antes disso for tido uma conversa, antes de tomar uma atitude, for conversado. Não é a intuição, não é vamos ver. Porque assim, vamos deixar para ver como acontece, eu vou nos costumes da minha família, aquilo que eu aprendi. Não, agora é meu. Vamos lá, vamos analisar, tu vai ver que 99% tu traz a tua família. Algumas coisas tu adquiriu, tu deu uma mudada, tu deu uma melhorada, mas tu traz a tua família, né? E aí tu vai fazer aquilo. Por exemplo, se tu mandar vamos fazer um feijão. Eu vou fazer um feijão contigo. Oi, meu amor, Jéssica. Vou fazer um feijão. Eu vou cortar cebolinha, eu vou fritar, eu vou deixar legal lá. Bota a cebola no feijão, bota a cebola tudo dentro do feijão. Eu frito separado, dou mais 10 minutos. Isso é o que eu aprendi.
E aí, se eu não falar, olha, eu vou fazer um feijão, tu gosta de feijão? Gosta. Como é que tu gosta? Tu gosta assim, olha, eu faço assim, tu acha legal? Ah, eu acho legal, mas podia botar uma pitadinha de pimenta, olha, legal. Aí eu já estou fazendo um outro sistema, estou fazendo o sistema dessa família, porque não é juntar o sistema, aí dá, né? Eu preciso assim, o que eu trago da minha família que é legal, que deu certo, veja bem, volte lá e vê se deu certo, eu agrego aqui, eu anoto. O que não deu, eu dei. Daí, antes de colocar isso em prática, eu vou, olha, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é legal. O que tu acha? O que a gente pode? Ah, vamos experimentar, pode ser, não sei. E vamos fazer um novo sistema desse novo núcleo familiar, que depois vai ter filhos, vai reproduzir, né? Ô, Luazinho, tudo bom, amor? Né? E vai. Então, precisa pensar na relação. O que eu vejo? Não pensa na relação, deixa correr. Precisa pensar na relação. Precisa estabelecer, porque não adianta ficar emburrado. É uma coisa bem engraçada esse negócio de ficar emburrado, né? Ficar emburrado é de burro, né? E o burro, já pela própria ação, está dizendo que não é uma ação inteligente. Uma ação emburrada, né? Então assim, e depois ele vai adivinhar, vai botar uma bola de cristal e vai adivinhar o que eu estou sentindo. Para começar, falei um monte de problemas, vamos ver, começando as soluções agora, vamos começar a pensar nas soluções. Como é que é a solução? Na minha pessoa, eu, Elizabeth, não gostei da forma com que você me disse que o feijão não tinha sal. Você poderia ter dito, olha, poderia ter botado um pouquinho mais de sal no feijão. Não gritar, falar, essa coisa tá horrível, não sei o que, não presta, não sei o que, botou fora. Não. Eu preciso externar o meu sentimento. A mesma coisa com ele. Eu vou dizer, olha, hoje você chegou mais tarde, você tinha dito que ia vir mais cedo, eu não gostei, eu me senti angustiada, fiquei preocupada, me doeu o meu coração. Você poderia considerar isso? Poderia? Essa é a forma. Sempre no eu. Eu não gostei, eu me senti mal, doeu em mim. Sem julgamento, sem pré-julgamento, sem alteração de voz, sem raiva. Vamos escutar, vamos ver, né? Então, a forma da comunicação, e essa é o outro ponto da live que a gente vai aprofundar cada item desse aqui. A forma da comunicação é primordial, porque ela vem com todos os outros juntos. A comunicação atrapalha na vida financeira, atrapalha na vida sexual, atrapalha na vida da família, atrapalha no tempo do casal. Não adianta um casal ter um tempo e ficar se comunicando mal, ficar xingando o outro, ficar usando palavras que dói, palavras que agridem os ouvidos, palavras que afastam, né? Palavras grosseiras, acaba tudo, né? E isso vai fazer com que a gente se distancie do parceiro. E eu me distanciando, ficando muito chateada, eu vou tendo menos intimidade sexual. Né? Não tem como ele me dizer um palavrão, ou ele me mandar longe, ou ele me dar. E eu achar maravilhoso e eu estar pronta para fazer um amor de noite. Não tem como. Isso é impossível, não é humano. Né? Eu estaria atuando, não tem como. Então, o casal é a intimidade. O casal é desnudo. Ele precisa tirar esses verniz, precisa tirar essas máscaras e falar com educação, como gostaria que falasse com você. Ou então você imagina a pessoa mais delicada que você conheceu, que você sentiu que te tratou bem. Modela essa pessoa, incorpora essa pessoa e trata o outro. E diga para ele que você gostaria de ser tratado assim. Então a comunicação, ela leva todos os outros itens que a gente faz, todos os outros itens do dia a dia, né? Porque assim,
conviver sob o mesmo teto, sob os mesmos objetivos, sob as mesmas visão de futuro com uma pessoa não é muito fácil. São dois mundos diferentes, são dois desejos diferentes. Não tem assim que agora são um. Isso é muito antigo, né? Esse negócio que agora são a metade da laranja que se forma um, a metade do abacaxi com mamão, não vai dar. Não vai dar, porque vai ser laranja com bergamota. Maçã com pepino, não vai dar. Eu sou um pepino, ele, ó, uma maçã não vai ser. Não é a mesma coisa. Não existe porque existe compatibilidade. Mas quando eu vejo a compatibilidade inicial, tem gente que tem várias compatibilidades. Eu gosto do filme tal, eu gosto do campo, eu não gosto da praia, os meus objetivos é fazer inglês, é ir para fora do país, mas às vezes a incompatibilidade que sempre vai ter de falta de caráter, de falta da verdade, de falta de dizer e de se colocar no lugar de comprometido ou comprometida, falha. Daí não é isso, aí é caráter, né? E aí isso importa, isso faz com que desande todos os meus planos, porque você projeta uma vida com essa outra pessoa, você vai lá e cria sonhos e realmente constrói casa, constrói muita coisa, junta dinheiro para estar junto com essa pessoa. E às vezes, né, um detalhe desmorona tudo. Mas eu sempre digo, se desmorona tudo porque o alicerce não estava construído adequadamente, tinha cupim lá no alicerce. Esse alicerce precisa ser checado. E hoje a gente já sabe, com a psicologia positiva, com a psicologia sistêmica, né, que você pode analisar melhor esta base. O que dizem dos monumentos? Venho aqui inaugurar a pedra fundamental. Exatamente. Qual é a nossa pedra fundamental? A família. A minha família. A família da minha mãe, a família do meu pai. Eu venho dessa, eu sou fruto disso. Porque quando a gente chega aqui, uma coisa bem interessante. Quando a gente chega aqui, eu não escolhi meu nome. Eu não escolhi ser de origem polonesa. Eu queria ter nascido lá em Fernando de Noronha. Quem me conhece, eu sempre digo isso. Eu queria ter nascido lá. Não tive escolha. Eu tenho a escolha daqui para frente da minha vida. Até os 7, 8 anos eu fui, né, educada, aos 15, né, eu entrei em paranoia, né, ou seja, eu quis salvar o mundo, era de Aquários, né, queria revolucionar, até que eu vi que não conseguia, né, e eu estava revolucionando a minha vida. Depois disso, então, eu vou construir a minha vida. E é isso que a gente tem que fazer hoje. Eu tenho que reconhecer minha mãe, reconhecer meu pai, pegar as coisas boas, agradecer, perdoar aquilo que eu acho que não foi adequado, mas para eles foi o que eles puderam fazer, perdoar isso e seguir a minha vida. E buscar, porque a responsabilidade sobre mim, isso é minha. É minha, total. Se deu certo, se deu errado, a responsabilidade é minha. É totalmente então, o resultado de eu encontrar um companheiro legal, encontrar um companheiro que eu consiga dividir a minha vida, dividir meus sonhos, é de minha responsabilidade. Só que, como é que eu faço isso? Como é que eu escolho o melhor? Como é que eu vou escolher os critérios se eu não conheço a fundo o que são esses critérios? Como é que eu vou conhecer esses critérios? Autoconhecimento. O que a gente faz no autoconhecimento? Conhece as nossas emoções, entende o porquê que a gente fez isso, de onde veio isso, se eu peguei isso da minha mãe, da minha avó, né? Coisas que eu tenho aqui que eu estou repetindo e não são minhas, eu devolvo, eu deixo de lado. Autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que eu consiga ver no outro, eu consiga me limpar o vidro e ver ele como ele é, mais fidedigno do que com as minhas projeções. Porque se eu projetar ali coisas não resolvidas, eu vou encontrar alguém não resolvido.
né? Eu preciso estar com as minhas coisas resolvidas, ou no mínimo sob controle, para poder ver no outro aquilo que é do outro, que não é meu, que não projetei em cima dele, mas simplesmente como ele é. E aí qual é o melhor jeito, digamos assim? Vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo, vai vendo. E veja, a projeção é sua. Eu projeto no outro. E aí depois eu digo, ele me decepcionou. Sim, porque ele não é aquilo que você imaginou que ele fosse. Ele não é aqueles critérios que você quer que ele seja. E uma das coisas que me lembrei muito agora dos casais é assim: ele não faz o que eu quero, ele não muda como eu quero, mas não vai mudar. Mas não tem que mudar. Ele pode melhorar, ele pode se desenvolver, mas como eu quero, ele tem que fazer isso, porque às vezes na terapia de casal eles vêm querendo o outro mudar. Mas tu não tá vendo que ela tá mentindo? Tu não tá vendo? Aqui é terapia, eu sou psicóloga, aqui não é juiz, né? Não tem julgamento, não é o certo ou errado, é o melhor. É o melhor para o casal, é o melhor para cada um, se não for a relação. Então, eu preciso me conhecer. Eu me conhecendo, eu limpo digamos, as impurezas, os detritos, as coisas ruins que eu tenho, que eu limpo, ressignifico. Quando eu vou ver o outro, eu vejo ele como ele é. E aí eu vejo ele com a pedra fundamental. Eu vou vendo as qualidades, eu vou reconhecendo, mas que ele tem, não que eu quero que ele tenha. Porque depois ele vai se apaixonar por mim e ele vai mudar. Será? Claro que não, né? Ele não vai mudar. Ele muda se ele quiser, ele muda se ele vê progresso, ele muda se ele vê que isso é bom para ele, mas não porque eu quero, não porque o companheiro quer. Então, tem muita coisa que a gente pode falar, muita coisa que a gente pode discutir. Eu quero falar com vocês cada ponto desse, outros, né? Vocês podem me sugerir outros pontos, né? Que eu vou estar trazendo aqui. Eu vou botar depois a caixinha de pergunta que vocês podem me perguntar. Mas assim, vamos ver como é que está a relação de casal, de relação hoje. O relacionamento hoje, o relacionamento afetivo hoje e toda a sua constelação de problemas, a constelação de questões diárias. Nós temos as questões de casamento que vem do segundo casamento, que já vem com os filhos, aí um novo filho, né? Tudo isso são conflitos diários e o casal tem que lidar com isso. Mas ele precisa estar seguro um no outro, precisa estar ali uma parceria, precisa ser forte, não só naquela parte romântica, mas sim forte nos propósitos de vida, naquilo que busca o objetivo dessa relação. Se tiver um objetivo bem legal, bem forte, tiver o diálogo bom, vai longe esse casamento. Vai muito, porque antigamente era para sempre, né? Agora não é para sempre. Esse para sempre não existe, né? Você tem que encarar isso. E não é que você vai ficar fazendo ser para sempre engolindo. Não, porque não pode separar, isso é muito antigo, né? Hoje a gente sabe que crianças que ficam em casamentos conflituosos, né? Olha as raivas que tá tendo aí no mundo contra as crianças, né? É pior, é melhor que o casal seja feliz separado, cada um individual, e essa criança fique livre desses atritos aqui em cima, né? Porque ela está em formação, ela tem que pegar dessa mãe e desse pai a melhor parte. O resto, a briga, a discussão, eles têm que resolver, mas não com ele. Ele não tem. Ele é o fruto daquele amor maior que foi feito ali naquele momento. Mas ele não foi planejado, mas ele está ali, ele foi planejado sim. Ele está ali, ele foi querido sim. Ele foi aceito sim. E ele tem direito a ser feliz e ficar longe desses conflitos. Queridos, essa é a primeira, a Alice está dizendo aqui, como Osho descreve. Você
torna uma pessoa perfeita ao amá-la, isso mesmo. Ninguém é perfeito, a perfeição vem do amor. Vê isso mesmo, Alice. Exatamente, a perfeição vem do amor. O amor é perfeito. Então, quando tu gera uma criança, quando o óvulo e o esperma se encontram lá e geram uma criança, é o amor. Independente, é o amor. Porque essa criança, ela vem querendo receber todo esse teu amor. E você precisa dar, você precisa livrá-lo, né? Das coisas que você está resolvendo, que você vai resolver. Mas assim, tem muita coisa. Por que que eu e mais um monte de colegas, Alice, escolhemos o relacionamento, escolhemos a família, escolhemos o casal? Porque ele é a base de tudo, é a pedra fundamental de toda a vida humana, é o casal. E é aí que a gente tem que minimizar, que a gente tem que curar, que a gente tem que ressignificar os conflitos. E não tem uma outra forma a não ser você falando sobre eles, você discutindo sobre eles, você abrindo eles, que nem a gente faz quando vai desenosar, abre um fiozinho por fiozinho, né? E podendo falar de cada coisa. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu vou convidar na próxima live, eu vou convidar minha amiga Alice para entrar, né? Para a gente discutir isso, para a gente fazer esse percurso aqui, que é longo, isso aqui eu não sei quanto tempo vai durar, né? Quantas lives vai ser, essa aqui é de número 1. A gente vai falar mais profundamente, eu quero que a participação de vocês, porque é uma missão nossa, além de nós ser terapeutas, né? É uma missão nossa de ajudar mais famílias a ter menos conflito. Para quê? Para que essas crianças, para que esse pessoal, né, que está aí sobre essa família, esses que vão vir, esses que estão lá na nuvem ainda, tenham uma vida melhor, que eles vão ser os próximos a fazer a família. Nós temos que entender que não tem essa coisa, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do pai, a culpa... Não vamos... Isso não adianta nada. Aqui não é julgamento, o juiz, né? Eu sempre digo, quem julga é o juiz lá, e ele ganha muito bem para isso, né? Não é o nosso caso, a gente precisa entender. E é a psicologia que faz você entender isso. Entender a tua ação, o teu sentimento e aquilo que tu pensa. Aquilo que tu pensa, tu tem um sentimento e tu tem uma ação. É nessa sequência que nós precisamos nos guiar. Então, eu preciso entender como é cada relação, porque não é assim, os relacionamentos. Cada relação é diferente, porque lembra, vem de uma família, vem do entendimento, vem do outro e tento conviver junto. Por isso que precisa ter uma parada aí. Precisa ter eu digo contrato, um termo de compromisso, uma conversa, um acordo e discutir. O que nós vamos fazer? Isso precisa. Porque isso vai fazer com que se organize aqui dentro e tu tenha uma organização e você analise cada coisa. E aí o sentimento vai guiar e vai ser muito legal. Porque assim, ó, o casamento é legal. A relação é muito legal. É muito feliz uma relação equilibrada. E é isso que a gente... Não é, então não vou me relacionar, vou ficar sozinha. Não. A relação bem equilibrada, bem falada, e não é uma coisa tão difícil. É difícil para quem não conversa. É difícil para quem não se explica, para quem não se entende. Mas precisa ter um momento de entendimento. Antigamente, se conversava muito na hora da janta, na hora do almoço, né? E agora? Agora a gente pede fast food, a gente come sanduíche, a gente não se encontra, a gente se encontra final de semana, e aí final de semana já está todo estressado. Não tem mais. Mudou o sistema, mudou as formas, e nós temos que mudar nossas ações para ter o melhor resultado. Gente, obrigada por ter vindo aqui, eu não sei nem quanto tempo já tá. Eu tô achando bem legal aqui que eu tô fazendo 2 lives ao mesmo tempo, né? Não sei como é que vai ficar, vou deixar gravadas as lives, né? E quero que vocês me ajudem a percorrer esse caminho, né? Eu vou colocar depois ali embaixo
todo essa pauta que eu fiz aqui. E se tiver mais algum ponto, você pode me colocar. E a Alice está aqui olhando, me escutando. Alice, a próxima live eu vou te chamar. Eu não sei, eu acredito que eu vou fazer a próxima live amanhã. Eu vou ver, porque eu quero correr com os pontos antes do Dia dos Namorados, para que já esteja mais ou menos sabendo o que fazer. E talvez então amanhã, nesse mesmo horário, 21h30, depois da novela, eu coloquei depois da novela, mas nem terminou a novela e a novela até agora não terminou ainda. Então assim, mas eu acho que 21h30 tá bom, eu acho bem legal. E eu vou trazer então mais aprofundamento sobre isso, mais questões, me perguntem que eu vou responder. Convidem as pessoas, vamos trabalhar nisso. Não tem curso nenhum para vender, não tenho nada para vender, é simplesmente eu quero desenvolver esse tema, né? Eu quero ajudar vocês, eu ajudando vocês, vocês me ajudam, né? Eu preciso desenvolver tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto. Eu também troco muito com a Alice, nós temos muitas questões que aparecem e que a gente tem solução e que a gente tem dado bom andamento e que a gente quer conversar com vocês, quer trazer para vocês aí, ver o que a gente pode contribuir com vocês. Eu sei que a gente tem pouco tempo, porque a demanda da terapia de casal é muito maior, tem que trabalhos em casa que a gente tem que fazer, né? E então a gente tem pouco tempo na corrida, mas a gente vai fazer uma live amanhã, talvez segunda de novo, né? Pra gente poder. Eu só não vou fazer terça-feira, talvez quarta também, pra gente poder fazer todos os dias aí, até que depois a gente estabelece um dia na semana nos 2 canais, tá bom? Então, gente, eu não sei quanto tempo tá aí, né? Mas eu vou encerrar por aqui e quero pedir para vocês que amanhã, 9h30, eu vou estar aqui nesse mesmos 2 canais aqui conversando com vocês para a gente ir para os pontos. Eu vou aprofundar mais a parte da comunicação. Eu vou trazer as 5 linguagens do amor, que vocês sabem, né? Quais são as 5 linguagens do amor. Aí na mídia tá bem conversado. E a gente vai trazer também exemplos de falta de comunicação, que às vezes não parece que é falta de comunicação, e tudo tem a ver com comunicação, e às vezes uma falta de comunicação, um momento, né, de falar, o corpo também é uma forma de comunicação, pode ser interpretado errado e dar errado. E aí a pessoa, né, o que a gente quer na terapia? A gente quer harmonizar, a gente quer harmonização, porque a gente sabe que a vida corrida o tempo todo, tem 1000 conflitos durante o dia, tem mil tarefas, né? Então a gente quer harmonizar para poder estabelecer essas coisas, e são pontos importantes que vão fazer você melhorar no teu relacionamento, melhorar no teu autoconhecimento, certo? Boa noite, tudo de bom. Eu vou deixar gravado, né? Obrigada, Alice, pela ajuda, né? Comunicação, a Alice é da comunicação não violenta, a gente vai falar isso também. Nossa, vai ir umas 3 lives na comunicação, e eu acho que sempre a gente vai tocar na comunicação não violenta. Isso é muito importante, porque às vezes uma palavrinha que você diga, às vezes você diz uma palavra e que para o teu significado ela não é tão grave, para o outro é uma questão de morte, para o outro quer dizer uma traição, né? Então vamos ver que a gente, por isso que tem que ser falado, tem que ser acordado, tem que ser colocado a ideia que tem da outra família e fazer um novo sistema. A nova relação, a relação de hoje, ela está muito modernizada e tem muita coisa boa. Ela não é que nem foi dos nossos pais, não é que nem 40 anos atrás. Ela está muito modernizada e muito mais fácil. Claro, no sentido de que se eu não entendo o que está acontecendo, fica mais difícil. Se eu trago uma coisa muito antiga, está mais difícil. Mas nós estamos aqui para poder te auxiliar, para poder te dizer desse novo momento do relacionamento, desse novo momento do casamento, para você ser mais feliz, tá bom?
Então, vou me despedir por aqui. Eu sou Elizabeth, 33 anos de psicologia. Eu tenho esses 2 canais, vão lá me conhecer um pouquinho melhor. Tá bom? Beijo, até a próxima. Amanhã eu estarei aqui às 9h30, tá bom? Beijo, meninos, tudo de bom. Até mais. Eu acho que é aqui que eu fecho. Aqui que eu fecho.